Hypervision Podcast. Um podcast da Hyper Island Brasil sobre educação, tecnologia e carreira. Muito bem-vindos ao segundo episódio da Hypervision Podcast, da Hyper Island do Brasil, onde, como no primeiro episódio, trazemos 4 segmentos. Primeiro são 3 notícias que achamos interessantes para nosso mundo e espero para vocês também. Depois eu chamo a Erika Giannini, vice-presidente da Quinto Andar, para falar sobre higiene e gestão. Depois vamos mergulhar na caixa de ferramentas da Hyper Island e ver o que podemos encontrar hoje. E no final, eu chamo nosso querido colega da Hyper Island, Benito Beretta, para falar um pouco sobre um trabalho que ele foi fazer no Festival de Cannes, na França, este ano. Vamos lá? Hypervision Podcast. Bom, vamos então lá às notícias. A primeira notícia que nós trouxemos vem da revista Exame sobre o engajamento e estresse que estão alto. Relatam que o engajamento de funcionários a nível global atingiu um recorde de 23% em 2022, e um aumento de 11% em relação ao ano anterior de 2021, com um aumento significativo na Ásia e na América Latina. Quer dizer que em 2021 apenas 11% estava engajado no seu trabalho? E você? Você está engajado? Deixe seus comentários com a gente. Fiquei bem curioso para saber sobre isso. Achei 11% baixo, mas pensando bem, talvez muita gente de fato não está engajado nos seus trabalhos, se bem que a notícia boa é que mais gente agora está engajado, né? De qualquer forma, o estresse persiste em níveis altos, e especialmente entre trabalhadores jovens e ambientes remotos e híbridos. Está reconhecendo alguma coisa, né? Aquela mistura entre o tempo particular, né, e o tempo profissional que a gente faz em casa acaba estressando muita gente. Melhorias em remuneração, benefícios e bem-estar são demandas chaves para estes funcionários. As duas próximas notícias meio que misturam tecnologia e educação. A primeira é sobre como a inteligência artificial ajuda em processos de criatividade e inovação. No episódio anterior, talvez alguns de vocês lembram como falei do projeto Centauro do Garry Kasparov, que mostra como a inteligência artificial e seres humanos conseguem resultados melhores quando trabalham juntos. Agora, a Harvard Business Review traz um artigo onde cientistas experimentaram com Midjourney, ChatGPT e Stable Diffusion. Ambas são inteligências artificiais da última geração. E talvez alguns de vocês que fizeram nosso curso lembram que citamos a fala do Prêmio Nobel de 2 categorias diferentes, são poucos, né, que tem isso, o Linus Pauling, que diz sobre como a melhor maneira de ter uma boa ideia é ter muitas ideias. Pois então, no Design Thinking e Diamante Duplo, né, que faz parte disso, podemos utilizar a inteligência artificial para a parte divergente, isso quer dizer, criando muitas ideias sem muito critério ou muitas restrições, e o lado convergente, né, que é o lado de trás do diamante, onde a gente acaba filtrando e escolhendo as ideias. Pois bem, na parte divergente, podemos gerar muitas ideias com inteligência artificial como elemento que traz diversidade, que a gente pode, inclusive, trazer outras coisas que a gente não pensou dentro desse enriquecimento. E na parte convergente, a gente pode utilizar a inteligência artificial para ajudar a consolidar e comentar sobre ideias, inclusive tirando ou sem aquele bias que normalmente o ser humano tem em muitos dos casos. Muitas empresas acham, inclusive, complicado trabalhar envolvendo muita gente no processo de geração de ideias e trazendo essa diversidade, porque muitas vezes
trazem um número muito grande de ideias, né? É só você que participou nos nossas dinâmicas com post-its, né? Você vai ver que são quase centenas, né, de post-its no final. E se você colocar tudo isso para um trabalho dentro de uma inteligência artificial para trazer as linhas gerais ou grupar em ideias e trazendo, então, valor de tudo aquilo que foi feito e toda a contribuição para esse trabalho, né? Poderia ser legal. O artigo também traz exemplos com imagens que visualizam as ideias dos participantes. É bem legal você dar uma olhada aí, né? Olha só como a inteligência artificial está se integrando como membro de nossas equipes, assim, contribuindo com mais uma dimensão para a diversidade. Bom, e a última notícia é sobre ursos de pelúcia com inteligência artificial que poderão contar histórias para nossas crianças. Uma empresa de brinquedos fala para a jornalista de Financial Times sobre como os brinquedos podem contar histórias personalizadas para nossos filhos em 2028. O brinquedo vai aprender com a criança. Isso provoca medo em você? Deixe seu comentário sobre isso, eu estou curioso. Pensou como isso poderia ser um jeito de controlar ou programar nossos filhos? Bem, muita gente está deixando seus filhos por conta do iPad por muito tempo no dia, né? E talvez vamos pensar sobre isso. Isso me lembra a dinâmica que usamos na Hyper Island faz um tempo já. Normalmente pedimos para as pessoas não usarem seu celular durante os trabalhos, mas dessa vez fizemos uma exceção. Então pedimos o seguinte: abre a tela do seu celular, deixe com a pessoa ao seu lado e essa pessoa vai fuçar no seu celular e fazer uma espécie de retrato falado sobre você em plenário. Que tal? Como é que ficou a sua sensação sobre isso, né? Ficou desconfortável? A gente já se entrega cada vez mais para aquele futuro que tínhamos medo há 10 anos, né? E aparentemente vamos ficar cada vez mais por conta de robôs e inteligência artificial. Já faz tempo que apareceram as focas para ativar idosos mentalmente e agora os robôs vão tomar conta de nossos filhos também, né? O que está ficando tão importante que não podemos mais tomar conta deles? Bom, é bom sempre ser crítico sobre como lidamos com nossa atenção e os nossos dados, afinal, estes são o ouro da nossa economia atual. O que vocês pensam sobre tudo isso? De qualquer forma, vamos linkar para os artigos em nossos show notes. Hypervision Podcast. Perfeito. Então, agora convidei a Érica Giannini para conversar um pouco com a gente aqui. A Érica tem uma passagem por empresas como Itaú, trabalhou no Cubo e atualmente está com o Quinto Andar, empresa no PropTech, né, empresa que age no mercado imobiliário. E, Erika, bom, primeiro, muito bem-vinda aqui para o nosso podcast. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Erika, inicialmente, conta um pouco sobre você mesmo, sobre sua vida, sobre sua carreira. Então, vamos lá. Eu sou formada em matemática e fui muito cedo, logo pouco depois da faculdade, para o Itaú. Fiquei 14 anos no Itaú. Acho que por lá eu fiz diversas coisas, trabalhei muito voltada em dados, então trabalhei em diversos produtos para dados. Até que em 2010 eu fui para tecnologia, eu fui para uma área de canais eletrônicos que estava sendo formada lá, e eu fui levar a visão de dados para entender a jornada dos nossos clientes, dos nossos canais, né? Na época, 2010, não tinha nem iPhone aqui, então canal eletrônico era no máximo o Internet Banking, era a tela do ATM ali para a gente, era canal ainda na época. E aí eu fui fazer MBA, fiz MBA nos Estados Unidos, né, em Stanford, voltei. E quando eu voltei, o banco já estava passando por uma transformação, né, o digital. E aí eu voltei para tentar entender como a gente podia fazer essa transformação. Então eu participei ali do grupo que fez né, que idealizou, montou e tocou o Cubo um tempo. E toquei a transformação digital da área de tecnologia por um tempo também.
Depois voltei para a área de produto, para pagamentos digitais, e em 2018, 2019, eu saí do banco, e aí fui repensar a vida, o que eu queria fazer, eu queria mudar, eu tive um filho, minha vida mudou ali, né, depois de 14 anos ali, eu queria aprender uma coisa diferente, e eu fui para o Quinto Andar, que eu conhecia os founders ali de Stanford, apesar da gente não ter se cruzado ali, né, na faculdade, eu entrei depois que eles saíram. Eu conhecia, admirava muito o trabalho, achava a empresa fantástica, eles estavam crescendo muito, trazendo, né, uma visão inovadora, digital muito diferente. E foram alguns meses ali em casa pensando no que eu queria fazer, até que eu decidi que eu queria ir para RH. E eu brinco que não só eu queria ir para o Quinto Andar, mas o Quinto Andar também foi meio maluco de me aceitar para essa cadeira sem eu ter nenhuma experiência. E aí faz 4 anos que eu estou aqui no Quinto Andar, tocando RH. E aí eu já aprendi bastante coisa. E eu vim muito para cá pensando nisso, assim, que eu gosto muito de transformação, eu queria ir para uma empresa digital diferente, e eu acho que a RH era uma área que estava sempre complexa, assim, né? Eu falava com um monte de empresa, ninguém estava conseguindo fazer isso direito, a transformação cultural é muito difícil. E eu falei, quer saber, eu acho que eu quero fazer isso. Apesar de eu não entender muito disso, eu gosto do assunto, eu gosto muito de pessoas, entendo a importância da cultura nas empresas, né, e eu queria fazer uma coisa dessa do zero, assim, E aí quando eu cheguei aqui, a gente já tinha umas 700 ou 900 pessoas, acho. O RH era pequenininho, mas nesses 4 anos aí a gente cresceu bastante e foi montando as estruturas, as ferramentas, criando, né, sendo intencional na cultura, o que a gente queria fazer. Então tem sido uma jornada muito legal. Então, Érica, agora escutando você falar, né, você começou estudando matemática, você foi para dados, transformação digital e agora no RH. Qual a sua reflexão sobre isso? Porque eu acho que muita gente pensa assim, eu vou me formar em quê? Mas eu não consigo me ver pro resto da minha vida trabalhando com isso ou aquilo. Mas você trocou, você mudou. Como é que foi isso? E como é que você vê isso? É mais normal hoje? Como é que você sente em relação a essa mudança de carreira que você fez? Eu acho que está cada vez mais normal, graças a Deus, né? Eu acho que cada vez mais importa mais a sua experiência do que a sua formação acadêmica, né? Acho que no meu caso específico nem era tanta experiência, foi muito mais potencial e aposta mesmo, acho, do Quinto Andar aqui em mim, porque eu nem tinha tanta experiência nisso. Mas eu acho que a gente vai se formando com as experiências que a gente vai passando, né? Se formando em vários sentidos. E acho que uma coisa que eu aprendi muito assim nesses anos foi que a gente quer coisas diferentes em momentos diferentes, né? E então a gente entender o que é importante para a gente naquele momento e otimizar por isso abre um monte de porta. Então assim, eu sabia o que eu precisava, eu tinha acabado de ter um filho, eu queria ir para uma empresa digital, eu queria ver uma coisa em uma outra velocidade, não podia ser empresa grande. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu gostava dessa relação humana, eu via a importância do RH nas empresas. Então eu acho que conforme eu fui conversando com as pessoas e vendo isso, as portas vão abrindo, né? Então eu acho que graças a Deus a gente não precisa mais ficar preso, até porque se eu tivesse feito, eu saí da faculdade para fazer outra coisa já direto, né? Eu não fui dar aula, né? Eu fiz uma faculdade que, entre outras coisas, ali tinha licenciatura em matemática, então já na faculdade eu percebi que não era isso que eu queria fazer. Então, acho que a gente foi aprendendo e aprimorando, né, as técnicas de entrevista e de processo seletivo para entender o que a gente precisa procurar nas pessoas. E não vou ser hipócrita de falar que não olha, né? Porque olha, certo? Acho que tem coisas ali. Meu pai brincava assim: o nome da faculdade vai abrir a primeira porta para falarem com você, o resto é você, não é mais nada ali. Eu acho que ainda é assim, né? Então, cada dia a gente tem menos isso, acho que a gente olha cada vez menos para a faculdade e mais para as experiências, mas a gente ainda tem esse desafio, né, de conseguir contratar pelo potencial, de entender, né, o fit cultural. Ih, tem tanta coisa aí nessa brincadeira aqui, né, nessa conversa, mas é um grande desafio, né, entender qual é a Então, coisa certa, né. então, Érica, quando você olha assim para a sua experiência, para a sua carreira e você vê as pessoas, né, que hoje você trabalha muito com gente, né, que você está
tá, em RH. Se você tem alguns conselhos para quem está se formando, para quem pensa agora como vai direcionar a sua carreira hoje, quais são as experiências que você pode compartilhar ou tem alguns conselhos? Difícil, hein? Vou tentar dar os meus, que serviram para mim, mas acho que cada um é de um jeito, né? Não necessariamente Exatamente. vai ser a mesma coisa, mas acho que a primeira coisa para mim é assim, escolher com calma. Quando eu saí do banco, acho que eu recebi o melhor conselho que eu já recebi na vida, de um ex-vice-presidente do Itaú que falou para mim: não vai para a primeira coisa que parecer boa. Eu acho que você ter calma, entender, se entender. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem na nossa cabeça e não necessariamente está no nosso coração, né? Tem coisa que a gente gostaria de querer, mas não necessariamente é o que a gente quer. O que a gente acha que é legal, mas não necessariamente é o que você gostaria de fazer, né? Então eu acho que você conseguir entender o que é importante para você e, de novo, naquele momento, porque em momentos diferentes você quer coisas diferentes. Você recém-formado, talvez você queira trabalhar muito e ganhar um negócio, depois você tem um filho, talvez você queira uma certa flexibilidade, né, em horários. Então não tem problema você entender o que é importante para você naquele momento e otimizar por aquilo com calma, pensar direito, conversar com as pessoas, entender as coisas. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não só para quem está se formando, né? Para quem está querendo mudar de carreira também. Acho que eu tive muita sorte de poder parar, né? Eu fiquei 10 meses em casa e conversar com muita gente, abrir. Quando eu saí do banco, eu não tinha nem ideia que eu queria pro RH. Acho que foram nessas conversas, entendendo o que eu queria, o que eu não queria, que horas, onde, não aceitando as primeiras coisas que apareceram, porque tudo que apareceu eu falava, nossa, isso é muito legal, vou para isso. Não, pensa. Eu lembrava desse conselho, falava, não, pensa direito. E aí eu fui conseguindo moldar isso. Então, acho que se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas, abre a cabeça, conversa com todo mundo, entende o que é importante para você e tenta otimizar aquilo, porque nada é perfeito 100%. Sempre vai ter. Então, entende o que é mais importante, otimiza por essa variável. E aí você vai achando o que é importante para você e se especializando, conversando com as pessoas, entendendo. E a experiência vai te ensinando, né? E aí, se não for aquilo, muda. Muda. Eu acho que antigamente a gente achava que a gente tinha que aposentar, né, na mesma empresa ali. Hoje já não é mais assim, né? Hoje, assim, entende. Óbvio, não precisa desistir, né? A adversidade, acho que os desafios são importantes, a gente entender. Mas quando não tiver bom ou não for aquilo, muda. E acho que você saber que você não está tomando uma decisão que é a única decisão na sua vida, que você vai ter que seguir pro resto da vida, deixa a coisa mais leve, né? E te ajuda a poder errar. Então, acho que isso acho que isso que eu diria para uma pessoa. Achei muito legal essa frase, ajuda a poder errar, né? Isso que fala no contexto da gente, às vezes, experimentar, né? Sentir o que nós, talvez em vários pontos da vida, né? Sentir o que é agora a minha vontade, o que eu estou sentindo neste momento e tentar cristalizar um pouco isso e experimentar isso e nos dar essa abertura, né? Facilitar essa jornada, nossa própria jornada mesmo na carreira. Exatamente. Uhum. Agora, mudando um pouco para o outro lado, né? Porque agora você também está no lado de quem contrata, né? E hoje em dia, ainda mais no Brasil, a gente escuta duas coisas que eu acho que é meio dissonante, né? Ao mesmo tempo, a gente fala em desemprego, gente que procura emprego por muito tempo, e também ouvimos falar de empresas que dizem que não conseguem o talento que eles precisam. Como é que você vê isso hoje? Que tipo de talento, como é que vocês conseguem o talento que vocês precisam hoje para uma empresa? Como é que você vê essa situação de contratar gente, né? Que vocês estão com mais de 1.000 pessoas contratadas no quinto andar hoje, né? Quase 4.000, acho que 3.500 mais ou menos. Não, acho que assim, eu não sei se tem uma resposta única, né, para isso que você falou. Eu acho que tem cargos e carreiras diferentes, né? Tem algumas carreiras que eu acho que formam menos pessoas do que o mercado precisa, e acho que já vem mudando isso, né? Então, de 3 anos para cá, eu lembro que uns 3, 4 anos atrás tinha uma demanda muito grande em dados, e acho que o mercado foi formando, as pessoas foram criando essa experiência, né? E hoje já tem mais gente do que tinha antigamente. Mas eu acho que algumas dessas carreiras, principalmente as de tecnologia, de fato tem uma demanda grande para a quantidade de pessoas que tem no mercado. Então, acho que essa é mais difícil de você conseguir, né?
Mas eu acho que mudou muito pouco a maneira com que a gente, né, a maneira pela qual a gente contrata as pessoas, né, nos anos, assim. Como eu falei, acho que gradualmente a gente foi saindo desse negócio de formação, da faculdade para isso, mas eu acho que tirando isso, mudou, a gente mudou pouca coisa, né? Acho que tem um pedaço. Desculpa, pode falar. Não, não, eu só ia perguntar, mas no quinto andar hoje, como é que vocês fazem para conseguir as pessoas, né? São anúncios, é LinkedIn, vocês vão rede digital, vocês vão tem feiras também, né? Até que ponto que vocês anunciam, as pessoas vão até você, ou vocês, e até que ponto que vocês ativamente saem para o mercado de trabalho buscando ativamente as pessoas e o talento que vocês querem para pegar as pessoas específicas? Eu acho que tem muita coisa orgânica. A gente anuncia no LinkedIn e vem muita coisa pelo LinkedIn. É, a maior parte das vagas é por ali. A gente tem vagas diferentes, obviamente, se a gente tem uma vaga de C-level aberta, a gente usa, né, usa Headhunter, usa consultoria para ajudar. A gente fazia mais feira, hoje a gente faz menos. A gente contratava muito antes da pandemia. Aliás, até depois da pandemia, né? A gente veio contratando muito, agora o ritmo mudou, né? O mercado mudou, a gente mudou de patamar, né? O tamanho da empresa que a gente precisa mudou. Acho que a gente contratava mais antigamente. A gente até fazia feiras, mas a gente faz pouco, faz uma ou outra feira de algumas faculdades, alguma coisa assim que a gente, né, de onde a gente contrata bastante gente. Mas hoje a gente tenta fazer mais programas direcionados para grupos de minoria, né? Para algumas para vagas afirmativas. Para isso a gente investe mais em conseguir, porque é mais difícil, né? A gente conseguir suprir, né? Essa nossa demanda aqui. E para o resto acaba sendo muito orgânico. Então a gente tem um pipeline, a gente anuncia as vagas pelo LinkedIn, a gente usa muita indicação interna, que a gente acredita muito que as pessoas que estão aqui entendem da gente, e o principal para a gente é contratar pelo fit cultural, né? Que eu acho que essa é a parte mais complexa da gente testar, e é o que é mais importante para a gente e para a pessoa, né? Porque acho que tem uma seleção importante ali, porque se não tiver fit cultural é ruim para a pessoa, inclusive nem a pessoa vai querer trabalhar aqui com a gente. Uhum. Hoje em dia, eu não sei se você se veem como uma plataforma, né? Mas hoje a gente vê muito essas empresas, né, que participam na economia de plataformas que não necessariamente contratam as pessoas fixas, né? Ou como o CLT seria aqui no Brasil, né? E vocês têm uma abrangência muito grande. Como é que a gente fala muito no gig economy, inclusive, né? Que as pessoas às vezes trabalham, não trabalham, têm uma relação mais solta, né, com as empresas para quais eles trabalham. Como é que vocês lidam com isso no quinto andar? Qual é a estratégia? Como é que vocês contratam? Como é que as pessoas trabalham com vocês? Eu acho que em áreas diferentes a gente tem demandas diferentes, né? Acho que depende muito do trabalho para a gente conseguir pensar se é interno ou externo. Essas quase 4 mil pessoas que eu falei para vocês são todas CLT, são todas internas. Eu acho que a gente veio trazendo toda a área de tecnologia, tinha muita coisa externa de tecnologia que a gente internalizou, mas existem áreas diferentes, né? Algumas áreas de atendimento que a gente consegue fazer terceirizado, existem os corretores que são parceiros nossos, não são nossos funcionários. Então, existem várias formas diferentes ali, né? Existem os funcionários, existem as parcerias, né? Que a gente trabalha, mas a gente acredita muito que os trabalhos que a gente usa aqui, né, internos, são muito importantes estarem com a gente internamente, com as nossas equipes, até para entender as demandas, a cultura, né, o formato de trabalho. Então, a gente é muito focado nisso. Entendi. Então, você não vê uma tendência geral de que essa gig economy está se espalhando, né? Assim, porque às vezes parece que as empresas têm o C-level, diretoria, e aí tem, por exemplo, o que tem mais no dia a dia em contato com o cliente, às vezes são pessoas que são no Uber chamam de parceiros, por exemplo, né? Ou no Airbnb são as pessoas que de fato são os proprietários das suas próprias casas e tal. Mas a equipe da empresa parece que é bem enxuta. Vocês têm uma visão um pouco mais ampla, vocês têm mais pessoas, nesse equilíbrio vocês têm mais para gente fixa do que a maioria dessas plataformas grandes.
Eu não sei se tem mais do que elas, acho que é parecido nesse sentido. Acho que as empresas de tecnologia têm um time grande para desenvolver, né, essas soluções e o produto e o serviço, de forma a entender o cliente e criar essa plataforma para os parceiros, né? Então, acho que nesse sentido a gente também tem os proprietários da casa que estão vendendo, as imobiliárias, que são nossos parceiros, os corretores. Acho que a gente ainda tem isto também, mas é um serviço, né, um produto complexo que precisa de uma equipe maior aqui para a gente desenvolver, né, o nosso serviço especificamente. Acho que é difícil comparar, né, porque cada um é de um jeito, né, cada serviço entende, atende uma necessidade diferente, entende um pouco o formato um pouco diferente. Para a gente especificamente, acho que é uma equipe grande, mais eficiente aqui para o que a gente de fato precisa. Uhum, uhum. E acho que muita gente hoje em dia pensa, ou quando eles pensam no novo mercado de trabalho, quando eles pensam nas empresas que hoje eles têm interesse em trabalhar, e eu escuto também muita gente que trabalha principalmente na área de tecnologia, mas não só isso, dizendo que o mundo é cada vez mais acelerado, tem cada vez mais informação, as coisas movem numa velocidade, às vezes chega a ser insano. A gente vê que o número de pessoas hoje em dia que sofrem por estresse, principalmente o segmento jovem, né, que hoje vai entrando em algum processo com psicólogos ou psiquiatras também, aumenta muito. Eu não sei, você como uma pessoa que trabalha com RH, você sente que o mundo está acelerando mesmo e você sente que as pessoas se preocupam com isso, e esse movimento hoje do bem-estar das pessoas, que em vários países, inclusive nos países da Europa, nos Estados Unidos e também em muitos países na Ásia, na Coreia também, Coreia do Sul também veio vários cases recentemente de pessoas que acabam saindo ou querendo se desativar ou desligar da vida social ou de trabalho por causa desse estresse aí no mundo mais acelerado. Como é que você se sente em relação a isso? Nossa, essa pergunta é filosófica, né? Eu não sei dizer o quanto é um mundo acelerado, o quanto é um mundo mudando, que eu acho que sempre muda mesmo, né? Então, eu acho que essa relação passou a ficar mais misturada, né? Porque você vai para o trabalho e volta para casa. Agora você não vai para o trabalho, você está em casa, você saiu do quarto, você entrou ali, você entrou no computador ali, você para, você almoça na mesa. Imagina, antes você saía para almoçar. Então, eu acho que essa relação com o trabalho precisou ser reinventada. E acho que as pessoas estão reinventando agora. E conforme a gente foi acostumando com uma coisa, agora o mundo começou a voltar, começou a ser híbrido, algumas empresas voltam, alguns amam ficar em casa, outros detestam ficar em casa. Então, a gente entender como passa, né? Como a gente vive nisso, eu acho que é uma coisa complicada. E acho que as pessoas estão se entendendo ainda. Estão começando a entender o que é importante para elas, como desligar quando precisa, o que é bom de cada uma dessas pontas, né? Então, para mim, está muito mais nisso do que num mundo acelerado. Acho que a mudança sempre foi muito constante. Acho que a gente sempre teve que ter adaptabilidade, flexibilidade para se adaptar a essas coisas, mas acho que agora não ter essa quebra, né? De fechei o computador, deixei o computador no trabalho e fui para casa fazer outra coisa. Né? Por um lado é bom, porque você consegue parar e fazer outras coisas. Olha, agora então eu vou parar para pegar meu filho na escola, porque hoje eu quero buscar ele na escola. Mas em compensação, por isso eu vou ter que fazer uma hora a mais à tarde aqui, porque eu não fiz aquela hora que eu fui buscar. Essa flexibilidade para a gente é muito boa, mas ao mesmo tempo tira essa quebra, né? De até aqui acabou o trabalho, aqui começou a minha casa. Não tem mais isso, né? Então acho que isso gera muita ansiedade em muita gente, até você conseguir entender qual é a mistura que é boa para você, né? Porque eu também não acredito que exista nem aí uma bala de prata. Não acho que existe uma coisa única. A gente fala muito disso, né? Que você falou de bem-estar no trabalho, né? A gente fala de saúde mental, de equilíbrio de vida profissional, entre vida profissional e pessoal. Acho que o equilíbrio não é único, né? Cada um precisa entender o que é importante para você. Tem muita gente que fica ansiosa de receber e-mail à noite. Tem muita gente que fica ansiosa porque esta noite, à noite é a hora que quer trabalhar, que prefere fazer isso. Então, como é que você consegue
adequar, né, o ambiente a essas coisas. E acho que a gente ainda está aprendendo como sociedade, né? Mas eu acho isso muito interessante, né? Ainda você falar que ainda estamos numa fase pós-pandemia, onde a gente precisa entender, cada um precisa entender para si o que isso significa, qual é a melhor maneira de trabalhar, as empresas vão achando as formas também. E como é que você vê que isso influencia ou quais são as demandas que isso coloca na liderança da empresa? Estou pensando assim, se eu como gestor de um departamento, às vezes eu gosto de ficar limpando minha mesa de trabalho, mandando e-mail lá, depois que eu ponho as crianças para dormir. Lá vai às 9, 10 horas da noite, aí eu começo a mandar uma churrada de e-mails, mas isso também pode provocar as pessoas na minha equipe para dizer, puxa, então aqui nessa equipe trabalha-se de noite, então é melhor que eu respondo quanto antes, porque se eu demorar até amanhã, talvez vai ser tarde demais, porque o meu chefe ou a minha chefe está querendo que eu responda muito. Como é que você vê, como é que vocês conversam no quinto andar sobre a responsabilidade, ou talvez não conversam, não sei, sobre essa cultura, já que está acontecendo uma inversão, né? Uma confusão, podemos dizer, entre o tempo privado e o tempo profissional. Não, a gente conversa muito. E eu acho que esse é o ponto, é transparência. Então, a gente aqui estimula muito esse tipo de conversa. A gente fala muito de ter um ambiente, né, psicologicamente seguro, onde a gente possa falar essas coisas. E a gente se acerta. Puxa, eu não sabia que quando eu mando e-mail para você às 10 da noite, você fica nervoso. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui apertar o botãozinho lá do Google que deixa eu mandar o e-mail amanhã. Vou programar, o e-mail vai sair às 9 da manhã. Você vai receber às 9. Só que às 9, quando você chegar, vai ter 10. Tudo bem? Não, tudo bem, prefiro, beleza. Mas entendeu por que você está mandando à meia-noite? Não é porque você espera que ele responda às 6 da manhã. É porque para você é mais importante trabalhar à meia-noite. Então, acho que quando você tem esse diálogo, muitas das coisas se resolvem. Não é simples, tá? Acho que você precisa criar essa cultura de transparência, tem que começar de cima. Isso tem que ser top-down. Eles têm que ver como exemplo nos gestores, né, para isso ir descendo, para as pessoas poderem se sentir à vontade de fazer e falar. Mas é uma conversa que a gente tem constantemente aqui. Acho que hoje a gente já está muito melhor do que a gente estava no começo. Acho que no início da pandemia aqui era mais complicado ainda, porque você não podia sair de casa, né? Quer dizer, abertura, transparência, diálogo acaba sendo muito, muito importante, né? Exato. Érica, tem eu li uns artigos recentemente sobre quem manda currículo sempre pensa sobre isso. Como é que eu devo fazer meu currículo, né? E eu vi recentemente que algumas dicas mudaram. Eu queria a sua opinião sobre isso, porque tem gente que antigamente falava, não, coloca só as coisas relevantes, vai resumindo, não manda 5 páginas, porque vai ser demais, ninguém vai ter saco para ler tudo isso. E aí, recentemente, eu li uns artigos que diz que mudou, porque agora esses currículos todos, pelo menos a primeira tiragem, não é mais pessoas que estão lendo, são máquinas, que agora vai passando tudo isso por sistemas de inteligência artificial e outros que fazem a leitura e fazem essa primeira tiragem. É isso mesmo? Mudou alguma coisa ou as dicas ainda seguem os mesmos para quem manda o currículo? A gente aqui não usa, tá? A gente aqui lê mesmo. Eu acho que não acho que isso é uma grande mudança, não, porque sempre existiram, né? Podia não ser. Hoje a gente fala de inteligência artificial, a gente acha que só existe o ChatGPT, né? Mas a gente sempre teve, né? Triagem de currículo, sempre existiram macros que liam, da onde vinham, de que faziam. Mas a gente aqui não usa isso, tá? E a gente, aliás, usa pouco currículo. A gente usa muito mais o que vem do LinkedIn, não precisa de currículo ali. A gente olha muito. A gente tem algumas perguntas para as pessoas se inscreverem, né? Então, entender o que a pessoa quer, por que é o quinto andar, ou por que a pessoa se vê aqui. E a gente tenta fazer essa primeira triagem. A gente faz mesmo, a nossa equipe faz essas triagens para entender com quem a gente tem que falar. Que eu acho que a real mesmo é dali para frente que a gente começa a entender a pessoa, né? Então, ali é muito mais porque se vier muito, né? Se a gente receber muitos currículos, eu não consigo falar com tanta gente. Então, a gente tem, de alguma forma, escolher. Eu prefiro que as pessoas façam isso, porque a gente pega as nuances nas coisas, entender uma coisa ali, outra ali. Não é tão A ou B, né? Não é tão preto no branco, assim, né? As coisas. Então, a gente acaba fazendo isso por aqui.
E acho que o desafio está mesmo em você entender. A gente acredita muito em entrevista comportamental, né? A gente fala muito, a gente acha que tentar prever o comportamento da pessoa com perguntas teóricas é muito difícil. Então, a gente acredita que usar as situações do passado ajudam a gente a entender melhor como essa pessoa pensa, e a gente faz a contratação nossa é muito mais focada no fit da pessoa, no fit cultural, no que a pessoa quer, no potencial. E, obviamente, de novo, cada vaga é uma vaga, né? A gente pode precisar de experiências específicas ou não, né? Mas a gente acha que é daí para frente que o processo começa mesmo, né? Então, para mim, assim, se pudesse, a gente falava com todo mundo. Tem que fazer uma triagem, a gente escolhe, vai fazendo por certas coisas. Cada vaga a gente escolhe como a gente vai triar, o que a gente vai fazer. Não necessariamente é pela faculdade, às vezes é pela experiência, às vezes é pelo potencial, às vezes é pela indicação, que a pessoa, às vezes não tem nada do que tem ali, mas uma pessoa aqui de dentro falou, essa pessoa é fantástica, ela é a cara do quinto andar, eu sei o que é o quinto andar, porque eu trabalho aqui, eu acho que essa pessoa... Então, a gente fala... Então, acho que a gente vai entendendo e montando esse pool de candidatos, né, essa pipeline, para falar a partir disso, tá? Mas aí, quando eu escuto você falar, né, que não, a gente observa o LinkedIn, que as pessoas colocam lá, até que ponto que eu preciso agora tomar cuidado com o que eu vou postando no Facebook, LinkedIn, TikTok e outros lugares? Porque isso pode influenciar minha chance de conseguir um certo emprego. Eu já ouvi falar muito nisso, mas a gente aqui não olha, não. A gente não olha, não. A gente vive de LinkedIn aqui mesmo. Eu já ouvi falar casos e, né, sempre tem o caso polêmico da pessoa que foi desligada porque postou um negócio, postar outro. Aqui eu não tenho nenhum caso, não consigo nem te falar como funciona isso. Mas aqui a gente não usa, não. A gente vai pelo LinkedIn, pelas entrevistas, e como a gente vai conhecendo a pessoa ali. E, obviamente, tem casos que tem case, né? Tem outros tipos de entrevista. A gente vai tentando entender melhor a pessoa e mostrar melhor quem é a empresa para a pessoa, porque, né, é um contrato, né? Tem as duas mãos, né? Eu escolho a pessoa e a pessoa escolhe a mim, né? Então a gente precisa. Então eu brinco que assim, contratar, fingindo que a gente é uma coisa, é o pior dos mundos, que a pessoa vai embora e é o pior custo, não só financeiro, né? Da gente fazer o processo, recrutar a pessoa, mas para mim o principal é o custo, né? Da empresa mesmo, psicológico, da pessoa entrou com pouco tempo, saiu. É ruim para todo mundo. Então, assim, eu brinco que, assim como ele tem que ser honesto para a gente conhecer, a gente tem que ser honesto para ele conhecer a gente, né? Para a pessoa querer vir. Não, com certeza, Erika. Então, o que eu estou entendendo é que por mais que a gente, né, e vocês usam a tela muito, né, home office, muito mais, quase o tempo inteiro e tal, a gente dessa maneira fica de certa forma mais digitalizado, ainda é gente com gente, né? Vocês encaram as pessoas, vocês olham as pessoas e não necessariamente somente as minhas pegadas digitais e outras coisas, né? Sim, o mundo ainda é de gente, não é de robôs, né? Essa é a sua mensagem também. Exatamente. Muito legal, Erika. Eu tenho uma pergunta final aqui. Eu Mandar. queria te perguntar. Aplicativos, apps, você tem algum favorito? Você tem um que você descobriu recentemente, algo que vem na sua cabeça? Fala, olha, gente, essa aqui é muito legal, tenta experimentar essa aqui, ou isso me deu alguma coisa especial. Nossa, que difícil. Se eu te falar que aqui agora é só aplicativo de criança aqui, eu tenho um filho que vai fazer 5 anos. Aqui agora Também. só tem os joguinhos aqui. A gente vai muito nos joguinhos dos Montessori. Meu celular aqui ou eu tô no WhatsApp ou ele tá usando em alguma coisa assim. Então acho que não tenho muitas indicações legais aqui para te dar agora. Acho que eu continuo, acho que eu tô ficando velha, né? Eu continuo com o meu tempo aqui no WhatsApp, no Spotify, e o resto do tempo é procurando coisas educativas aqui para o meu filho. Então, acho que eu perdi acesso ao meu celular. Mas muito legal, excelente. Erika, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, Hypervision. Obrigada a você, foi uma conversa muito legal. Curti, viu? Muito legal aqui e super obrigado.
Imagina, Até a obrigada próxima. a você, Jasper. Um beijão. Hypervision Podcast. Bom, chegou a hora da gente abrir a nossa querida caixa de ferramentas da Hyper Islands. E hoje vamos abrir e pegar o peixe fedido. Olha só, gente, o peixe fedido, o stingfish, como também é chamado. Esta é uma atividade que, para ser feito no início dos workshops, e basicamente é uma marca registrada de quase todos os nossos cursos. Isso deixa todo mundo no mesmo nível, ou diriam alguns talvez, o mesmo nível de desconforto, né? É uma maneira de criar uma metáfora para aquilo que você carrega contigo, né? Literalmente, aquele peixe fedido no bolso, aquilo que fica fedendo por mais tempo que você deixa de tratar isso. Então, aquilo que você não conseguiu fazer, deixou de fazer, ou aquilo que você não compartilhou com seus colegas, mas porque você acha que está meio que fedendo mesmo. O peixe fedido, na verdade, existe na Suécia, que é a origem da Hyper Island, né? Lá chama-se surströmming, e é um peixe que quando você abre a lata, que é basicamente uma lata meio estufado assim, tem um cheiro horrível, indescritível. Portanto, as pessoas normalmente abrem de fora da casa, no jardim, mas, na verdade, o peixe, quando você pega ele numa uma camada fininha, você deixa em cima daquele sanduíches abertos, né, que tem nos países escandinavos, não deixa de ser um excelente tempero. O gosto é muito bom, por mais que fede quando você abre a lata. A ideia com esse exercício é criar uma sala segura, um safe room, onde todo mundo acaba compartilhando esse peixe fedido e deixa com que todo mundo sente que tem algo em comum. Não sou eu que tenho esse problema, não sou eu que sinto assim em relação à digitalização do nosso modelo de negócio, a empresa tal, todo mundo está sentindo a mesma coisa, todo mundo sentindo o mesmo estresse, os mesmos medos e desconfortos. Isso cria uma sensação de grupo e uma causa para abraçar todo mundo junto na equipe. Funciona assim. Você dá 5 minutos para os participantes escreverem, desenharem ou decorarem seu stingfish durante no contexto do workshop. Então, você dá o contexto que pode ser, por exemplo, se for digitalização, acha alguma coisa sobre isso, né? Ou inovação. Qual é o seu stingfish para inovação na nossa empresa, ou sobre inovação na nossa empresa, por exemplo. E quando todos os participantes estiveram terminando o seu peixe, você convide todos a sentar numa roda, por exemplo, e apresentar cada um seu peixe desenhado, bonitinho no papel, para os demais no grupo. Se tiver um número menor, por exemplo, você pode também deixar apresentar para um grupo inteiro, né, para o grupo inteiro que você está tendo aí na sua dinâmica, na sua atividade. Importante é que todo que desenha, descreve e fala do seu peixe tem que falar do eu. Isso quer dizer, não deixe terceirizar para a equipe o que você está pensando. Você vai ver que isso é uma tendência que nós temos para nós tirar um pouco da reta, né? A gente fala, a gente tem dificuldade. Não vale. Tem que falar eu, né? Para de fato tocar nas pessoas e tá aquela sensação de desconforto na hora de falar que a gente está se entregando. Na verdade, nós estamos entregar uma ficha que nós estamos investindo na sensação de equipe naquele momento. Não deixe de ser um desconforto, tem o seu custo, tem uma barreira para vencer, mas também tem algo a ganhar sobre isso, né? Que é a sensação de equipe e de ter uma causa em comum na equipe. Tá? Depois vocês podem pendurar esses peixes na parede, por exemplo, criar, de repente, um war room, o aquário. Trabalhamos muito com essa ideia de war room em nossos trabalhos, né? Quer dizer, o produto dos trabalhos durante o dia, quando você faz trabalho físico, vai ficar pendurado aí em volta das pessoas. Então, você vai fisicamente, você vai visualmente ver o efeito, o resultado dos seus trabalhos crescendo à sua volta, né? Temos também maneiras de fazer isso digitalmente. Algumas ferramentas deixam a gente popular espaços virtuais, também com nossos trabalhos, que dá mais ou menos o mesmo efeito. De qualquer forma, vamos linkar para a nossa caixa de ferramentas, onde você pode encontrar todas as nossas ferramentas que, claro, são open source.
Hypervision Podcast. Muito bem, gente. Como havia dito, a gente vai ter notícias de Cannes hoje e eu consegui interceptar o meu colega Beni, que está em Lisboa, voltando inclusive de uma jornada que está fazendo na Europa, onde passou em Cannes. Cannes, o festival todo ano, Cannes Lion, que está celebrando 70 anos, é um festival de criatividade com prêmios, também chamado Lions, e é basicamente o principal evento do mundo criativo em torno do mundo publicitário. E o Beni foi lá para fazer uma apresentação pela Hyper Island, né, Beni? E conta um pouco sobre o que você foi apresentar lá. Qual foi o motivo da viagem para o evento? Bom, primeiro foi um convite de uma pessoa, né, que trabalha em publicidade na Argentina, a Paula Mandracchio, e ela falou assim um dia, Beni, a Hype teria que estar em Cannes. Será? Não sei. Bom, conclusão, ela me convenceu, é muito boa de convencer. E a gente apresentou uma palestra sobre como hackear criatividade. E que você, assim, as suas impressões principais desse evento aí, Beni, quais são? O que você notou lá? É a primeira vez que você vai? Sim. Olha, a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi a resposta das pessoas que participaram no workshop. Falaram, Beni, não temos esse tipo de workshop aqui, tá? Porque é um workshop ao estilo Hyper, onde você aprende fazendo, você aprende com outros. A diferença da maioria das coisas lá, que não estou falando que esteja ruim, né? Eu estou falando, relaxa e seja inspirado. Uma coisa bem passiva, né? Aqui, e aí a gente falou isso ao princípio, era a nossa grande dúvida, será que a pessoa estava lotada, né? Um lugar lotado, era inclusive complicado, porque as pessoas tinham que ter audífonos, e eu teria que falar por microfone, e iba direto aos audífonos, porque é um lugar aberto, era bem caótico, assim, coisa que a gente adora, né? E ao final, Verônica, a pessoa que facilitou comigo, ela fez uma das dinâmicas nossas, clássicas, né? Que não é nenhuma surpresa, mas pessoas vinham falar, nossa, nenhuma das palestras que a gente esteve aqui criou esse espaço para nós falar com as pessoas que estavam. E aí, como foi para você? Foi uma coisa incrível. A gente tem que crescer e tem que ser maior, porque na verdade que as coisas que nós fazemos são legais, são muito legais. Entendi. Sabe? Então, assim, só para explicar, e passou rápido, né? Foi um momento de inspiração, de provocação. Sim. A gente tem uma ferramenta baseada muito em neurociência e tal, né? Divergir, convergir. Isso é que é a criatividade. Cada um tem virtudes. A gente fala de cada uma delas, pede para eles entender se eles usam ou não usam. E depois reflexionar sobre esse self-assessment, que é como uma spiderweb, como uma gráfico-aranha, muito legal. E as pessoas piram quando vêem isso. Entende? Mas aí o rango é, eu me senti culpado. Né? Não, putz, que legal ter. Agora eu entendo porque estou trabalhando tão bem com essa pessoa, somos complementares. Enfim, muita coisa legal. E uma palavra mais também, quem ajudou bastante com todo esse processo de creative thinking, né, foi o Mané. Então, isso foi um pouco as 4 pessoas que tiveram que ver. Né? A Paula, que abriu a porta, né, ela é uma mulher do ambiente, né, de publicidade e tal. Entendi. E bueno, eu vindo assim, primeira coisa que me chamou a atenção, eu estou acostumado que as pessoas, não, já conhecem Hyper, não conheciam muito Hyper, e chamou a atenção a nossa metodologia. E assim, talvez eu, por ser com uma missão mais fresca de fora, percebi 3 coisas muito, muito claras. Né? Você poderá ver se isso é mais novidade ou não, mas para mim foi novidade. Primeiro, há uma tribo que eu acho assim mais, digamos, um grupo de pessoas mais primitiva, do meu ponto de vista, né? De desenvolvimento humano, que vão lá pela euforia, pela adrenalina, pelo punk. Punk pode ser tanto prêmios, né? E aquela sensação... Gente, só olha Netflix, né? Breakpoint. Ninguém ganha por sempre. Não sei se você é Nadal, Federer ou Djokovic. Todo o resto dos jogadores de tênis vivem deprimidos porque perdem mais do que ganham. O sistema de premiação é assim. A única razão pela qual todo mundo quer ganhar é porque eles perdem mais do que ganham. Então, esse eufórico lá, ganhamos prêmios, titânio.
Mas Muito eles energético aí. Isso é artificial? Você acha que as pessoas artificialmente se jogam num nível alto, tipo Mad Men, alguma coisa assim? pode ser, não, o que me chamou muito a atenção também, assim, todos os prêmios eram, em vez de o herói ser o que está sofrendo lá, o herói era a marca que chegava, tipo, sabe, Superman ajuda as pessoas. Gente, a marca está aí para ganhar dinheiro, tudo bem que quer fazer um jeito legal, mas ganhar prêmio por você fazer o que tem que fazer todo dia. Então, assim, o sistema é assim, né? Você ganha um prêmio em Cannes, tua agência é muito legal. Então, você ganha mais cliente ou cobra mais caro dos clientes. E aí o cliente, sei lá, a empresa de consumo massivo, que seja, contrata você porque pensa que vai vender mais produto para o consumidor. Certo. Só que vender mais produto para o consumidor nem sempre é bom para o mundo, né? Só que mesmo as comerciais é bom para o mundo. Estamos salvando o refugiado ucraniano. Estamos salvando o povo aqui que está sendo engolido pela água. Eu não estou falando que está errado ajudar, coitados ucranianos, refugiados, minoria. Está tudo ótimo. Mas, gente, as marcas não existem para isso. Existem para ganhar dinheiro. Então, eu achei assim um pouco... Em Exagerado, matemática, tá. em matemática Talvez podemos dizer que é um lugar que celebra muitos heróis, né? Assim, os papéis de isso, heróis, as perfeito. pessoas, né? E quem É, sabe, de repente, quem gostou tanto da apresentação da Hyper também é porque de repente deram voz aos demais, né? Só escuta as estrelas falando, agora vamos ouvir os demais também, né? Deram voz para eles. boa. Meu pai falava assim, uruguaio, né? Fazendeiro lá. Me falava, Beni, você não é melhor que ninguém, mas também você não é pior que ninguém. Você não tem que admirar a ninguém. Então, assim, isso eu me criei com isso. Eu sou meu pai, sabe, tem o relógio dele aqui. Então, todo dia, meu pai me diz. Eu já não admiro mais ninguém. Eu gosto da pessoa, respeito, amo, tal, mas admirar. E acho que esse show que tem aí é para, nossa, o herói, que criativo incrível, criou essa campanha. Ok, tá, mas não vamos esquecer que essa campanha é paga por uma empresa, tá, que quer de alguma maneira mostrar alguma coisa que tipo não é 100%, sabe? Não sei, se as empresas lá realmente quisessem fazer, gastar esse dinheiro bem, eles não pagavam esses prêmios em Cannes e pagavam para os coitados, refugiados, enfim. Bom, mas aí todo um tema aí e aí um grupo de pessoas, como eu falei, Perfeito. wired, né, direto na adrenalina, na norepinefrina, y eso se dividía en dos, premios y festas. Chesper, uno es un hombre de 60 años, casado 30 años, 5 filhos. Essa era a primeira tribo. Segunda tribo, muito legal, que era a que eu me conectei mais, a tribo da oxitocina, a tribo do abraço. Pessoas que estavam lá, já haviam passado pela euforia, já haviam se queimado como Ícaro, né? Prendido fogo. E elas estavam lá para rever os amigos, para estar naquele lugar de alegria, de reencontro, Aí é depois do Covid. comunidade, Eles network. conhecem a indústria, não vão se iludir. Oh, ganho prêmio, ganho prêmio legal, tenho trabalho, vou poder conseguir algum cliente a mais. Mas é outra coisa, né? A gente se ríe, se diverte, celebra o reencontro, a tribo da oxitocina, né? Os maníacos, os abraçadores de árvores, né? Amigos, Networking, reencontros, abraços, estando junto. E a terceira tribo, eu tenho uma filha com síndrome de Down que anda sempre com a colher. A mãe pintou uma colher para ela e ela anda com a colher e anda assim no mundo dela, mas ela tem a capacidade de conectar ela com os tribos que eu chamei os grupos dos invisíveis. E são um monte de gente que está lá, ou prestando serviço, ou na porta. Também acontecia que eu não conseguia entrar pela... Tem um sistema aí de segurança, né? Você tem que passar. Eu tenho um cardiodefibrilador e se vou por lá me dá um choque e me mata, né? Então tem que dar Tá. Você tem que passar por fora. E aí eu ia com chus, né? Muitas vezes. E todas as pessoas, os invisíveis, eram as pessoas que mais enxergavam a Justina e que mais interagiam com ela e com a colher dela. Muito legal, Beni. Super legal você estar aqui comigo hoje. Eu sei que você está meio gripado, né? Você passou em Lisboa aí, você está com uma voz meio rouca aí também.
tá? Mas, nossa, te agradeço muito por você ter o seu tempinho aí. Achei super legal, importante você contar um pouco das suas impressões aí de Cannes. E até uma próxima oportunidade e melhoras para você, tá? Bueno, Jesper, muito obrigado. Então, chegamos no final de nosso podcast. E aí, gostaram? Bom, de qualquer forma, vocês podem deixar os seus comentários. Nós vamos deixar um link para vocês dentro do show notes. Vocês podem deixar seus comentários em formato que bom, que pena, que tal, né? Que bom que fizemos isso, que pena que faltou aquilo e que tal uma ideia que vocês gostariam de compartilhar com a gente. Quem sabe, de repente, uma pessoa que você gostaria que a gente entrevistasse no próximo episódio do nosso podcast. De qualquer forma, estaremos com vocês aqui novamente neste canal no mês que vem. Então, até a próxima.